minha amiga crocheteira, ó, para nossa aula de hoje eu trouxe aqui esse americano fantástico, tá? Uma peça nova aqui para o nosso canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder a notificação dos novos vídeos, que sempre tá chegando vídeo novo por aqui. Para quem ainda não me conhece, sou a Juliana Brito, professora de crochê, designer, crocheteira, artesã, amante da arte de tecer fios. E hoje eu trouxe aqui, ó, esse lugar americano maravilhoso, ó, com esse efeito. Olha o efeito desse ponto, que incrível. E você vai aprender ele aqui comigo hoje na nossa videoaula. Esse americano aqui, ele ficou com a medida de, vou passar aqui para vocês, ó. Aqui nas lateralzinha menor, 45 centímetros, 44 centímetros, 45. E aqui na pontinha maior, ele ficou com 52 centímetros, mais as franjinhas, tá? Que as franjinhas é opcional, você pode fazer do tamanho que você preferir. E para confeccionar essa peça aqui, eu utilizei o fio de espessura 6, usei esse fio aqui, é o Prime da Pluma Barbantes. Usei esse tom de amarelo, o cru e o bege, todos do mesmo fio. Fio compatível com a espessura 6, tá? Esse aqui em especial, ele vem com esse novelinho de 215 gramas, o tex dele é 885. Utilizei também uma agulha para crochê de 3,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria para fazer aqui a finalização e as franjinhas, e uma tesoura para arremates, tá? E aí, como eu disse, essa peça também é opcional, você pode estar fazendo ela em diversas combinações. Eu amei essa combinação aqui de amarelo com cru e esse bege, mas dá para fazer infinitas combinações de cores e ele fica lindíssimo. Dá para também para diminuir ou para aumentar o tamanho, e dá também, lógico, para fazer outras peças com esse mesmo estilo, porque esse ponto aqui realmente ele ficou um encanto. Eu amei demais, tá? Se você gostou, já deixa aí nos comentários. Então, vamos lá para nossa videoaula, o nosso passo a passo. Como eu já disse, eu repito, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Se gostar do vídeo, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz em ver os comentários de vocês. E quando você fizer a sua peça, me marca lá no Instagram, que eu ficarei extremamente feliz de ver a sua peça pronta e também de estar compartilhando lá, repostando a sua peça pronta, tá bom? Então, vamos lá para nossa videoaula. Vou iniciar aqui com o fio amarelo, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E vou subir aqui as correntinhas. Vou fazer aqui um cordão com 78 correntinhas. Desse jeito, 78 correntinhas. Fiz aqui o meu cordão com 78 correntinhas, ó, nem muito apertada, nem muito larga. Vou retornar aqui o meu trabalho, eu não conto esse ponto aqui, nem o da agulha. Vou vir aqui no próximo. Então, eu pulo da agulha, o próximo, no próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. E no próximo, o oitavo. Então, fiquei aqui com 8 pontos baixos. Aqui na próxima correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos na mesma correntinha aqui. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui na próxima, eu volto com 8 pontos baixos, um para cada correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
e 8 pontos baixos. Um para cada correntinha. Aqui, eu vou pular 1, 2, 3, vou vir aqui no quarto, na quarta correntinha, e vou fazer aqui um ponto baixo. Ficando assim. Esse já conta como 1, vou subir aqui 8. 2, 3, um para cada correntinha. 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui os 8, na próxima, faço 3 pontos baixos no mesmo lugar, na mesma correntinha. Agora, volto aqui nas correntinhas e faço um ponto para cada ponto até totalizar 8. 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu pulo 3. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço primeiro ponto baixo. E continuo até totalizar 8. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse aqui eu pulei 3, aqui eu vou fazer 3 na mesma corrente, porque essa é a sequência. 3 na mesma corrente. Volto aqui nas correntinhas e faço o grupinho de 8, um para cada ponto. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu fiz 3 junto, aqui eu vou pular 3. 1, 2, 3, na quarta, eu vou iniciar ponto baixo. Esse é o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Na próxima, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. Volto aqui nas correntes e faço os 8. Um para cada ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui na última correntinha, 8. E aí, fica assim, ó, a nossa primeira carreirinha aqui. Agora, eu vou retornar pro outro lado, então, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó. E aqui, como eu tenho esses aumentos aqui de 3, sempre vai ter uma diminuição aqui no início, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, tem aqui essa primeira argolinha aqui e dar continuidade. Então, eu vou vir aqui nessa primeira, ó, após a agulha, aqui nessa primeira alcinha, pegando só a alcinha de trás, ó. Tá vendo que aqui é um pontinho? Eu vou pegar aqui só a alcinha de trás desse primeiro e vou puxar a laçada e vou deixar na agulha. Vou aqui para o próximo, pegando só de trás, puxar a laçada e vou ficar com 3. E aí, eu tiro as 3 juntas. Vou para o próximo, pegando sempre só a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Então, esse aqui é o segundo. Terceiro, no próximo quarto, na próxima alcinha o quinto, na próxima alcinha o sexto, na próxima o sétimo, na próxima o oitavo, sempre pegando a alcinha de trás.
E aqui eu cheguei no topo, ó, eu fiz 8, e aqui eu cheguei no topinho aqui. Então, aqui nesse ponto, pegando só a laçadinha de trás também, eu vou fazer os 3 pontos baixos no mesmo lugar. Ó. E aí, eu desço aqui, pegando a alcinha de trás, fazendo um ponto para cada ponto, por 8 vezes. Lembrando sempre que é somente a alcinha de trás, ó. Então, após os 3 aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chegando aqui embaixo, ó, vou pular esse primeiro e esse segundo. Tem aqui esse meio, então, tem um desse lado e o primeiro do outro lado. Então, eu vou pular esses dois aqui do meio, ó, e vou vir aqui para o terceiro do outro lado, e aqui eu vou fazer, continuar fazendo 8 pontos baixos, pegando a alcinha de trás, ó, 2, 3, que é pra ficar esse efeito aqui, ó. 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui os 8, ó, cheguei no topinho aqui. Aqui eu vou fazer 3 pontos baixos na mesma correntinha. E 3. Desço aqui da outra lateral, pegando a alcinha de trás, ó, com 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Chegando aqui, eu tenho esse último desse lado e o primeiro do outro lado. Eu vou pular essas duas do meio e vou vir aqui pra próxima. E vou subir aqui com 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cheguei aqui no topo, ó, nessa alcinha de trás aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Volto aqui na alcinha de trás e desço com os 8. Chegando lá no final, só que vai ter uma mudança, tá? Então, prossiga aí por mais esse. Quando chegar aqui no final, nessa última aqui, eu volto a fazer com vocês. Então, aqui eu já cheguei perto aqui, ó, vou fazer esse finalzinho com vocês. E vocês viram que aqui é só uma sequência de repetição, ó. Aqui eu fiz a diminuição, completei aqui 8, aqui no meio, na alcinha de trás, eu fiz 3 junto, desci com 8, nessa descida aqui, eu pulei os 2 do meio, ó, o último do lado de cá e o primeiro do lado de cá. E a partir do terceiro, eu subi com 8, aqui em cima eu fiz 3, desci com 8, pulei 2 aqui do meinho, subi com 8, então é só repetição, tá? E aí, eu cheguei aqui na correntinha do meio, onde eu fiz 3 pontos baixos junto. Agora, eu vou descer aqui com os 8, mas eu vou fazer 7 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, ó. E aqui eu também vou fazer uma diminuição, sempre no começo e no final. Vou pegar aqui, ó, nessa alcinha, vou puxar a laçada e não vou tirar, vou para a próxima aqui. Vou puxar a laçada e não vou tirar, vou ficar com 3 na agulha, vou puxar a laçadinha e vou tirar as 3 juntos. Ó, fiz uma diminuição. Vou virar aqui o meu trabalho. E vou voltar aqui para iniciar com a mesma sequência, ó. Vou vir aqui nesse primeiro depois da agulha. Eu entro aqui, puxo uma laçadinha e não tiro.
Vou no próximo, pegando sempre a alcinha de trás, puxo uma laçadinha, fico com 3 na agulha, e aí eu tiro as 3 de uma vez, fazendo uma diminuição. Então, esse aqui é meu primeiro ponto. Aí, vou no próximo, o segundo, no próximo, pegando a alcinha de trás, o terceiro, no próximo, o quarto, no próximo, o quinto, no próximo, o sexto, no próximo, o sétimo, no próximo, o oitavo. Aqui no meio, faço 1, 2 e 3 correntinhas, 3 pontos baixos no mesmo lugar. Eu ia falar correntinha. 3 pontos baixos no mesmo lugar. Pegando a alcinha de trás, eu retorno aqui descendo, ó, com 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo aqui esses dois, ó, esses dois próximos pontos baixos, vou aqui no terceiro e retorno aqui com 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui no topo, faço 3 junto. 2 e 3. Volto aqui e desço com 8, um para cada ponto. 2, 3, sempre pegando a alcinha de trás. 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo aqui os dois do meio, ó, esse e esse. Na próxima alcinha de trás, subo com 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Chegou aqui no topo, faço 3 junto. 1, 2, 3. Ó, vou fazer até aqui novamente. Cheguei aqui no meio, ó, fiz os meus 3 pontos baixos, eu vou descer aqui na última lateral, ó, pegando a alcinha de trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui eu vou fazer a minha diminuição. Então, pega aqui o primeiro, puxa a laçada e não tiro. Pega aqui o segundo, ó. Esse aqui é o último, ó, ele fica meio enroladinho, porque é aquele ponto de diminuição da carreira anterior. Eu vou colocar aqui, ó, bem no meio a minha agulha, ó. Vou pegar 2 alcinhas lá, tá vendo? Ó, aqui tá o ponto. Coloca aqui no meio, ó. E pego lá as 2 alcinhas lá atrás, pra ficar bem retinho essa lateral. E tiro tudo de uma vez. Retorno meu trabalho. Aqui eu entro já na primeira, ó, e faço a minha diminuição. Puxa a laçada e não tiro. Puxa a laçada e não tiro. Tiro de uma vez. E aí, vou repetir a mesma sequência, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no topo, faço 3 pontos baixos juntos, e aí vai ser só repetição. Aí eu vou descer os 8 pontos baixos, vou pular aqui os 2 do meio, vou subir com 8, aqui na terceira eu faço 3 junto, desço 8, pulo as 2 do meio, e assim eu vou fazer. Aqui chegou no final, faço 7 pontos baixos,
E aí, eu viro o trabalho, faço a diminuição no início, subo aqui até completar 8, e assim por diante. Então, essa vai ser a sequência. Eu vou fazer essa sequência aqui por 10 carreiras, tá? Eu sei que é meio difícil, às vezes, fazer a contagem de carreiras de ponto baixo. Aqui tem 1, 2, 3, tá na terceira, indo pra quarta aqui. Então, para que facilite para você, você pode contar aqui por essas elevaçõezinhas, tá vendo? Aqui tem 1, 2. Então, aqui eu vou fazer essa, não vai ter, na próxima já vai fazer uma elevação, que são os pontos pegos por trás. Então, se você reparar aqui, ó, você tem essas elevações, então, você pode se basear nisso aqui e você fazer até você ficar com 5. Aí, você vai ficar contar aqui essa fileirinha elevada, ó, pra ver bem direitinho, tá vendo? Aqui tem uma, aqui tem outra. Então, você vai fazer isso aqui até ficar com 5 elevações dessa aqui, tá? Então, completar todas as carreiras nessa cor. E aí, eu vou completar o meu aqui e volto pra gente trocar de cor. É só seguir a sequência. Chegando aqui, ó, no final, eu fiz aquele mesmo processo. E aqui que eu queria mostrar pra vocês a questão das carreiras, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elevaçõezinhas, tá vendo, ó? Relevinhos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 carreiras. Ficam aqui, é só você contar aqui por essas elevaçõezinhas, que aí você consegue saber mais fácil em que carreira você tá bom? E agora eu vou trocar aqui de cor, ó. Fiz aqui o meu pontinho de diminuição. Agora, eu vou entrar aqui com o cru, que tá na sequência aqui. Mas lembrando que você pode fazer aí nas cores de sua preferência. Aqui, eu vou fazer aquele nozinho de tecelão pra facilitar na questão de troca de cores. Mas aí também é opcional, se você quiser cortar, fazer o arremate e reiniciar, fica à vontade pra fazer da maneira que você achar melhor aí, tá? Ó, então, eu vou fazer aqui, tem um vídeo aqui no canal explicando mais fácil. Ó, vou pegar aqui o que vem do novelo, que eu vou entrar agora, eu vou passar por baixo do fio que eu estou utilizando aqui. E aí, eu vou cortar aqui, ó, esse fio que eu estou utilizando, um espacinho de 2 dedos aqui, tá bom? Ó, eu posso cortar ele aqui. E aí, eu vou fazer assim, ó, vou pegar aqui esse fio, ó, vou passar por baixo. E aí, eu vou dar uma volta aqui no meu dedo. E vou colocar aqui no meio, ó, dos 2 fiozinhos. Aí, eu vou pegar o fio que eu cortei agora, o amarelo. Vou passar aqui por dentro dessa argolinha, ó, que tá no meu dedo. E aí, eu vou segurar aqui a pontinha amarela, juntamente com a pontinha que eu vou iniciar agora, do cru. Ó, vou segurar as duas juntas, vou puxar aqui pra ficar bem lá no comecinho, ó. E aí, eu puxo esse fio que eu vou iniciar agora, bem forte aqui, pra firmar bem o nó aqui. E aí, eu já vou cortar aqui, ó, essa pontinha. E agora, eu vou retornar o meu trabalho da mesma forma que eu estava fazendo até agora. Vou vir aqui na primeira alcinha aqui, ó, vou puxar a laçada, não vou fechar, vou no próximo e vou puxar a laçada. Ó, já veio aqui o meu fio cru, tá vendo? E vou fechar junto. Vou para o próximo aqui, ó, vou fazer o segundo, ponto baixo, terceiro, ponto baixo, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Aqui no topo, os 3 pontos baixos no mesmo lugar. E vou descer aqui a lateral, fazendo tudo da mesma forma que estávamos fazendo até agora. Tá?
só para mostrar a troca de fio. Mas aqui, a repetição vai ser a mesma que nós estávamos fazendo até agora por todas as carreiras. Ó, vou descendo aqui até eu ficar aqui com o total de 8. Tem mais um aqui. Esses dois aqui do meio eu não faço, vou pular lá pro próximo. E vou subir aqui com os pontos baixos até chegar lá no topo. E fazer os 3 juntos. Então, aqui é só a troca de cor, ó, tá vendo? Só dei continuidade. E fica assim, ó, fica bom dessa forma com o nó de tecelão, tá vendo? E eu vou continuar da mesma forma com a cor cru. A cor cru, eu vou fazer por menos vezes. Então, eu vou ficar com 3 elevaçõezinhas dessa aqui. Eu vou fazer por essa carreira. São 5 carreiras aqui no cru. Então, eu vou ficar com 3 elevaçõezinhas dessa aqui. Ó, 3 iguais a essa, como eu expliquei pra vocês, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou subir aqui com o cru até que eu fique com 3 elevaçõezinhas dessa, e aí, eu passo pra próxima cor. Então, pra que não fique repetitivo aqui o nosso vídeo, porque é sempre a mesma sequência. Vou fazer aqui até eu ficar com 3 elevaçõezinhas no cru, aí eu vou trocar de fio. Vou fazer por mais essa mesma quantidade até eu ficar aqui com 5 elevaçõezinhas. Depois, vou ficar com 3 do cru. Essa foi a sequência que eu escolhi aqui para as minhas cores. E aí, no total de tudo, eu vou ficar com 7. Seriam 2 do amarelo, 2 do bege e 3 do cru, intercalando entre o amarelo e o bege. Ou seja, eu fiz aqui um amarelo, vou fazer um cru, vou fazer um bege, vou fazer um cru. Vou fazer um amarelo, vou fazer um cru e vou finalizar com o bege. Lembrando que todas as carreiras de cru vão ser 3, por 3 elevaçõezinhas, né? Como tinha explicado aqui pra vocês, ó. 1, 2, 3. Sempre no cru vai ter 3 e no amarelo e no bege vão ser 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é só seguir essa mesma sequência. Chegou aqui, fez as 3 elevaçõezinhas de cru, eu faço o nozinho de tecelão e inicio da mesma forma com a próxima cor. E eu vou mantendo esse padrão até eu finalizar o meu trabalho, ficando com um total de 7 sequências, 7 carreiras, tá? Lembrando sempre que a cru são 3 elevaçõezinhas. Olha, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Então, eu fiz aqui um amarelo, 3 elevaçõezinhas de cru. Depois, eu fiz 5 nesse tom aqui de bege, mais 3 de cru. Depois, voltei pro amarelo, mais 3 de cru, para que não fique repetitivo, tá? Então, é só seguir essa mesma sequência. Depois que eu finalizar esse aqui, eu vou entrar com o bege. Depois do bege, eu vou fazer mais 3 no tom cru. Depois, eu vou voltar pro amarelo e vou fazer mais 5 elevaçõezinhas dessa no amarelo. Depois, mais 3 do cru. E vou finalizar com mais 5 do bege. Então, no total, são 1, 2, 3, 4. Dessa assim de 5 e 3 de cru, tá? 3 elevaçõezinhas que eu digo. E aí, eu vou ficar com esse total para dar o tamanho que eu mostrei aqui para vocês. Completei aqui, então, ó, na minha sequência, na carreira de cru, ó, eu fiquei com 1, 2 e 3 elevaçõezinhas aqui, tá vendo? Então, é isso aqui a contagem. São 5 do amarelo, 3 do cru, 5 do bege, 3 do cru, 5 do amarelo, 3 com o cru. Essa foi a sequência que eu criei aqui pra dar esse degradê, essa combinação de cor, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, o fio, 2 dedinhos aqui. Vou cortar, que eu vou iniciar aqui com o meu fio bege, ó. Vou fazer um nozinho tecelão, vou pegar o fio do novelo, vou vir por baixo aqui, ó, do fio que eu acabei de cortar, ó, faz um xizinho aqui.
E aí, eu vou dar a volta aqui, ó, com esse fio bege aqui no meu dedo, ó. Eu sempre seguro aqui pra ficar mais fácil, ó. Tá vendo? E aí, eu vou passar aqui pelo meio. Agora, eu vou pegar esse fiozinho que eu cortei do cru, ó, e vou passar ele aqui por dentro dessa alcinha, que estava enrolada no meu dedo. E aí, passando ele aqui por dentro, eu junto ele com o bege aqui, ó. Direito pra ficar bem na beiradinha lá embaixo. E aí, eu puxo. Aí, eu puxo aqui o do novelo pra prender bem o nozinho, tá? Nozinho bem preso, eu vou cortar aqui bem rente, ó, que não escapa esse nozinho, ele não escapa, tá? E aí, eu vou virar aqui o meu trabalho e eu vou iniciar aqui com o fio bege, ó. Então, eu estou aqui com a pontinha, eu vou fazer aquele mesmo esquema, eu vou vir aqui na primeira alcinha de trás, vou puxar a laçada, vou vir na segunda, puxar a laçada e tirar as 3 juntas. No próximo, um baixo, no próximo, um baixo, contando aqui com esse da diminuição, são 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, já chega aqui no topinho, ó. Vou pegar lá a laçadinha de trás e vou fazer os 3 pontos baixos no mesmo lugar. E vou descer aqui a sequência de 8. Então, não vai mudar nada, tá? Todas as carreiras vão ser assim, tá? É a mesma sequência, ó. Agora, eu vou fazer essa no bege por 5, aí volto com o cru por 3. Enfim, aí você pode fazer a combinação de cor que você quiser. Se você quiser fazer ele todo de uma cor, se quiser fazer de 2. Esse aqui foi uma ideia de combinação que eu trouxe, que eu achei que ficou bem elegante, eu gostei bastante. E aí, eu quis fazer dessa forma, tá? Mas aí, se você quiser fazer de uma única cor, é só você seguir. Então, eu já estou dando continuidade aqui no meu, ó, com esse bege. E aí, eu vou fazer a mesma sequência que eu falei aqui pra vocês. E eu volto aqui com o tamanho já da peça pra gente fazer os acabamentos da lateral. Ó, fiz por todas as carreiras aqui, da mesma forma que eu mostrei pra vocês, ó, fiz 5, 1, 2, 3, 4, 5 no bege, 3 no cru, 5 no amarelo, 3 no cru, 5 no bege, 3 no cru e 5 no amarelo. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sequências dessa forma que vocês viram aqui no início, tá? Agora, eu vou fazer aqui um acabamento na lateral pra poder... Isso aqui é opcional, tá? Se você quiser manter ela desse jeito aqui também fica muito bonita. Aí você pode só fazer os arremates aqui e já finalizar, fazer os cortezinhos aqui dos nozinhos, bem bonitinho, e finalizar. Mas tem a opção também de você fazer uma carreira de ponto baixo pra poder... Bateu aqui. Pra poder fazer um acabamento aqui, mas como eu disse, é opcional. Eu gosto, assim, dessa maneira também. Tá claro que puxando aqui os fiozinhos, né? Os nozinhos pra dentro, escondendo eles aqui bem direitinho, cortando certinho. E aí, fica muito bonito. Mas se você quiser fazer aqui um acabamento, ó, eu vou passar esse fio de arremate aqui pra trás, pra arrematar ele depois. E aqui, como que eu vou fazer? Você também tem a opção de iniciar aqui por cima ou aqui embaixo. Eu vou pegar aqui embaixo, ó, bem nesse pontinho aqui, tá vendo? Finalizou aqui, ó, descidinho, eu vou vir bem nesse pontinho aqui de cima. E aqui eu vou introduzir o meu fio. Vou fazer um nozinho aqui pra facilitar, mas você pode iniciar aí
da maneira que você já tem costume de fazer. Esse acabamentozinho aqui, ele é bem opcional, dá pra fazer de diversas formas, tá? Então, você pode usar aí a criatividade também, ó. Então, vou iniciar aqui com uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no próximo buraquinho que eu tenho aqui, vou fazer um ponto baixo. Eu troquei a agulha porque eu não achei a outra que eu estava usando, mas essa também é 3,5, tá? Ó, vem aqui na próximo espacinho, faço aqui um ponto baixo. Vou aqui no próximo, ó, cada carreirinha aqui tem um espacinho, então, eu vou no espacinho de cada carreirinha, ó. No próximo, um baixo, não tem uma contagem muito exata aqui. É só você seguir aqui nos intervalinhos que tem já nas carreiras. Ó, um ponto baixo, aqui já é outra carreira, ó, vem aqui no meio e faço aqui um ponto baixo. Ó, aqui já é outra carreira, eu venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Aqui já é outra carreira, ó, coloco a minha agulha aqui no meio e faço um ponto baixo. Não aperta muito para não repuxar, tá bom? A lateral do seu trabalho. Ó, aqui é outra carreira, tá vendo? Aqui nesse meio eu faço um ponto baixo. Pera aí que pegou o fiozinho do arremate aqui. Deixa eu puxar ele aqui pra trás, ó. Faço aqui um ponto baixo. Aqui na próxima carreira, na emenda de cor, eu coloco a agulha aqui e faço um ponto baixo. Aqui tem um nozinho, ó, já aproveito para esconder ele aqui. Na próxima carreira, faço um ponto baixo. Aqui nessa emendinha, tem todas as carreirinhas, tem uma emendazinha aqui, ó, onde dá pra ver. E aí, você vai colocando a agulha nelas e fazendo o ponto baixo. Ó, vem aqui na próxima, faço um ponto baixo, passa aqui pra próxima, faço um ponto baixo, tá vendo? Vai ficando assim, ó. Vem aqui na próxima, faço aqui um ponto baixo. Aqui na próxima, faço um ponto baixo. Aqui já cheguei na próxima, já puxo esse... E aqui eu faço um ponto baixo. Depois ajeito tudo esses fiozinhos aqui e corto. Ó, no próximo aqui eu faço um baixo, vou no próximo, faço um baixo. E eu vou seguindo assim até lá no final. Ó, um ponto baixo em cada uma dessas partezinhas aqui, ó. Tá vendo? Cada uma delas tem aqui um espacinho para você ir colocando a agulha e fazendo o ponto baixo, sempre tomando cuidado para não repuxar a peça, tá? Então, eu vou seguir assim até lá no final. Chegando lá no final, eu vou cortar, faço um ponto baixíssimo lá no final, e aí, aqui, ó, faço aqui um ponto baixíssimo, e aí eu posso cortar o meu fio e arrematar. E eu vou fazer isso nas duas laterais do meu trabalho, tá? Só vou completar com pontos baixos, chega lá no final eu corto o fio e arremato. Só pra fazer o acabamento aqui da peça. Ó. Então, não tem segredo, eu vou fazer isso até o final lá. Um ponto baixo, olha só como fica um acabamento lindo. Depois eu faço o arremate aqui do fiozinho, e aí eu volto aqui com vocês. Então, você desce aqui até o final lá, chegou lá no final, você corta o fio e arremata. E aí, passa pra outra parte aqui, você coloca o fio, amarra o fiozinho, igual fizemos aqui, e desce com pontos baixos na outra lateral. Cheguei aqui, então, no final, ó, da peça, fiz aqui nas duas laterais, ó. E ficou assim, fica um resultado muito lindo, olha só. Tá? E como eu disse, essa parte, ela é opcional. Se você quiser deixar
a partir daquele ponto, fica também muito bonito, tá? Agora, nós vamos fazer os detalhes das franjinhas, tá? Eu já fiz aqui desse lado, ó, pra adiantar aqui, né, a nossa aula. Então, esse lado aqui eu já fiz. E agora, olha só como fica perfeito. Deixa eu dobrar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Com a lateralzinha que nós acabamos de fazer, ó. Então, agora, nós vamos fazer aqui nessa lateral. Tá? Então, eu usei aqui pra fazer as franjinhas um livrinho mesmo. Você pode ter aí uma plaquinha. Acho que aqui deve ter aproximadamente uns 15 centímetros, 10, 15 centímetros, mas vai depender muito do tamanho que você quer. Então, isso aqui não é tão relevante, tá? Você pode estar pegando uma plaquinha de papelão, um livrinho, uma tampinha de tapoer, tá bom? Então, é só pra ter aqui a base pra você fazer todas as franjinhas do mesmo tamanho. Então, eu vou dar algumas voltas aqui, ó. Vou passar aqui o fio e eu vou dando as voltas aqui. Não tem quantidade, porque nós vamos usar as franjinhas separadas, então, você pode enrolar uma quantidade, aí usar, depois você enrola mais um pouco. Então, eu vou fazer algumas aqui, algumas voltas. E aí, eu já posso, ó, já posso cortar aqui. Eu vou cortar esse tanto aqui, e aqui pra mim já tá bom. Então, eu vou cortar aqui esse pedaço e vou vir aqui fazer um corte aqui no meio, em cima também dá. Cortar aqui. E aí, eu vou usar as franjinhas assim mesmo, tá? Então, eu já tenho algumas aqui, ó. Vou juntar todas, ó. Fica desse tamanho. E aí, eu vou precisar também de uns pedaços maiores, dobrado em 2 do tamanho aqui, ó. Você pode pegar dessa forma aqui, só pra ter uma noção. Você pega uma dessa que você cortou agora e você faz mais ou menos do tamanho, só que dividido em 2, que tem que ficar maior, 2 vezes maior do que a que você vai usar como franja, que você quer pra amarrar, tá? Então, 2 vezes o tamanho. Então, esse aqui, grandão, eu vou usar pra amarrar, e esse pequenininho eu vou usar como a franja. Então, eu vou pegar 3 desse aqui, ó. 3 fiozinhos, 3, 4, aí também fica a seu gosto. E aí, eu vou iniciar aqui, ó. Eu vou fazer aqui também, tá? Nesse último aqui, pra dar a mesma quantidade que eu tenho lá atrás. Então, eu vou pegar aqui os meus 3 fiozinhos. Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil de visualizar. E, ó, eu vou vir aqui, nesse pontinho aqui, ó, tá vendo? Esse primeiro pontinho aqui da curvinha. E aqui nesse pontinho, eu vou puxar os meus 3 fiozinhos aqui pra dentro com a agulha. Peraí, essa agulha acho que tá pequena, eu vou pegar uma maior. Ó, vou puxar aqui pra dentro os 3 fiozinhos. Aí, só 2. E aí, eu deixo as pontinhas todas do mesmo tamanho, tá? Agora, eu vou virar pra lá de novo. Ó. Eu deixo aqui do mesmo tamanho dos dois lados, ó, só centralizar aqui. Então, eu tô aqui com as minhas franjinhas, ó, tá bem retinho aqui embaixo. Aí, eu vou pegar esse fiozinho maior aqui, que eu cortei, tá vendo que ele é bem maior? E aí, como eu vou fazer? Eu vou deixar ele passando aqui, ó, tá vendo? Passando das franjinhas pra eu saber que é ele depois na hora de puxar o nozinho. E aí, eu vou juntar ele aqui, ó, nas franjinhas. E aí, eu vou fazer aqui, ó, uma voltinha assim. Ó, tô segurando ele aqui, tá vendo? Eu vou levantar aqui uma argolinha, ó, uma alcinha, tá vendo? E eu vou deixar ela aqui. Eu vou pegar esse fio aqui e eu vou passar ele aqui por cima do meu dedo, ó. Ó, tá vendo? Vou passar ele lá por trás e vou pegar ele aqui, ó, por baixo, tá vendo? Pego ele aqui por baixo e volto ele pra cá.
Aqui eu vou passar esse fio por dentro dessa alcinha que ficou no meu dedo, que é pra eu dar o nozinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou passar aqui por dentro dessa alcinha do meu dedo, ó, e vou puxar aqui. Ó, e aí eu posso dar uma puxadinha, fica assim, ó. E agora, eu vou passar ele aqui, ó, vou rodar ele aqui por trás 4 vezes, ó. Deixa bem apertadinho, tá? 1, 2, 3 e 4. Ó. Agora, essa pontinha aqui, eu vou passar aqui por dentro daquela laçadinha que eu fiz e vou puxar ele lá pra trás, vou deixar ele aqui atrás. Agora, eu vou pegar aqui, ó, lembra o fiozinho maior que nós deixamos? Esse fiozinho maior, eu vou puxar ele aqui, ó, pra baixo. Ó, ajeito aqui e puxo ele bem pra baixo aqui, ó, tá vendo? E aí, ele vai lá pra trás. Dá uma arrumadinha e fica assim, ó. Agora, eu vou precisar da minha agulha de tapeçaria, porque eu vou pegar esse fio de cima que sobrou, ó, vou colocar aqui na agulha. Vou passar ele aqui nesse buraquinho aqui, ó, onde eu enfiei, tá vendo? Onde eu coloquei os fios. Vou passar ele aqui, puxar pra baixo aqui, ó, e vou passar aqui, ó, onde eu fiz as voltinhas. Porque aí eu levo esse fio lá pra baixo junto com as franjinhas. Ó. E aí, eu arrumo aqui, ó. E depois, não precisa se preocupar com isso agora, depois você vê o tamanho de todas as alcinhas, até porque um fica pra cima, outro pra baixo, pra você cortar igual. Então, aqui eu já tenho a primeira pronta, olha que lindo, que linda que fica, né? Agora, eu vou fazer nessa pontinha aqui, então, nós vamos fazer na de baixo, na de cima, na de baixo, na de cima, na de baixo, na de cima, até o final. Então, eu vou lá, eu vou pegar de novo 3 fiozinhos. Vou passar ele aqui, bem na pontinha, ó. Você pode passar aqui na pontinha, ou pode passar aqui no meinho, eu vou passar aqui no meinho mesmo, ó. Então, vou passar o meu fio por aqui. E aí, eu estico aqui pra deixar retinho, do mesmo tamanho. Ó, ficou aqui assim, eu vou pegar lá aquele meu fio 2 vezes o tamanho da franjinha. Ó. E aí, eu vou fazer aqui o mesmo processo, ó, vou deixar um pedaço aqui maior do que a das franjinhas, pra eu saber que é ele depois no final. Vou segurar aqui, ó, ele junto com as outras franjinhas, vou fazer aquela viradinha, ó, e seguro aqui com o dedo, tá vendo? E aí, eu vou passar aqui por cima do meu dedão, vou pegar ela lá embaixo, ó. E aí, eu passo aqui no meio. Essa ponta aqui eu passo no meio dessa alcinha que ficou no meu dedão. E vou puxar, ó. Vou puxar ela aqui. Faz como se fosse um nozinho aqui, tá vendo? E agora, eu vou virar aqui por 4 vezes, ó. Uma, bem fortinho, tá? 2, 3 e 4. Bem apertadinho. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, vou passar ele aqui na alcinha, ó. E vou levar ele lá pra cima. Agora, eu vou pegar aquele maior e vou puxar aqui aquela alcinha. Puxo bem pra prender, ó. E aí, eu pego a agulha de tapeçaria, passo esse fio que tava aqui em cima por dentro dela aqui, e vou lá, ó, por cima, atravesso lá pra trás,
E aqui atrás, eu vou passar aqui no meio das voltinhas que nós enrolamos, ó. Pra levar ele junto lá com as franjinhas. Ó, puxou bem. Depois eu corto as franjinhas. Já temos aqui 2. E aí, eu vou fazer mais uma aqui pra não ficar dúvida, tá? Ó, vou pegar aqui 3 fiozinhos daqueles que eu cortei. Ó, pontinha com pontinha. Vou vir aqui nesse agora, ó, no meio. E aqui eu vou pegar, ó, nesse pontinho do meio, vou puxar as minhas franjinhas lá pra trás. Coloco elas retinho aqui. Ó. E aí, vou pegar o fio maior, vou deixar ele passando aqui das franjinhas. Não precisa muito, tá? Pra não ficar pequeno em cima. Segura aqui, ó, tudo junto. Ó, faço aqui a alcinha. Segura aqui, ó, com o meu dedão, tá vendo? Meu dedão segurando o fiozinho aqui, ó. E aí, eu passo aqui por cima do meu dedão, pego ele lá embaixo. Lá atrás, tá vendo? E aí, aqui eu pego esse fio e puxo aqui, ó. Na laçadinha que tava no dedão. Aí, eu posso puxar aqui pra ficar bem presinho, ó. Vai formar um nozinho. E aí, eu vou fazer aqui as 4 voltinhas. 1, 2, 3 e 4 voltinhas. Passo lá naquela alcinha, ó. E puxo lá pra trás. Deixo ele quietinho aqui e vou puxar o fio maior que tava lá nas franjinhas. Ó, endireito aqui pra ficar certinho e puxo mais até o nozinho entrar embaixo aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar bem certinho. E aí, bateu aqui de novo. E aí, eu vou pegar aqui, pôr na agulha de tapeçaria. Passa aqui por dentro do mesmo espacinho, ó, que eu iniciei. Levo pra trás e aqui eu passo por dentro das voltinhas. Aqui fica bem apertado mesmo, mas... Ó, passo ele aqui. E puxo lá. Depois você endireita, corta bem certinho. E aí, eu vou fazer isso em todos, ó. Vou fazer nesse próximo, depois nesse, depois esse, depois esse, depois esse e o último aqui. E aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Tem um em cima e um embaixo. E aí, depois você deixa retinho, ó. Tá vendo? Você vai endireitando aí as franjinhas, ó. Como é um embaixo e um em cima, eles ficam de tamanho diferenciado. Aí, você vem com a tesoura aqui, ó, deixa bem retinho. Vem com a tesoura e vai cortando aqui, ó. Pera aí que não tá dando pra ver, né, gente? Ó, vai cortando aqui na mesma direção do que está do lado. Ó. E aí, você vai endireitando as franjinhas, deixando bem retinho. Depois que você fizer todas, porque daí você consegue ver melhor. Ó. E aí, fica assim, lá no final, tá? Todas as franjinhas. Eu vou fazer as minhas aqui. Cheguei aqui, ó, no final da minha peça, tá? Já fiz todas as franjinhas, ó, dos 2 lados. Olha que linda, gente. Essa peça realmente ficou muito linda. Olha só o charme que essas franjinhas dão na peça. Então, esse aqui é o resultado final, tá? Coloquei todas as franjinhas aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa aqui a sua curtida, deixa o seu comentário. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder os novos vídeos. E nos vemos numa próxima. Beijos, beijos.